O prego que construiu impérios. Imagine um objeto tão comum que você provavelmente tem dezenas dele em sua casa. Ele não vale quase nada, não possui tecnologia avançada, não produz energia, não tem inteligência artificial. Mas houve uma época em que esse objeto era tão valioso quanto moedas de prata. Reinos disputavam sua produção, exércitos dependiam dele, cidades inteiras cresceram por sua causa. E sem ele, alguns dos maiores impérios da história talvez nunca tivessem existido. Estamos falando do prego, um pequeno pedaço de metal que ajudou a construir o mundo moderno. E quando você descobrir como ele moldou civilizações inteiras, talvez nunca mais olhe para um prego da mesma forma. Hoje um prego custa centavos, mas durante séculos, fabricar um único prego exigia muito trabalho. Antes da Revolução Industrial, cada prego era feito à mão por ferreiros. O processo era lento. Primeiro, o ferro precisava ser aquecido, depois moldado com marteladas precisas. Por fim, era criada sua ponta e sua cabeça, tudo manualmente. Cada prego era praticamente uma pequena obra artesanal. Em muitas regiões da Europa medieval, famílias desmontavam casas abandonadas apenas para recuperar os pregos. Sim, os pregos eram tão valiosos que valia a pena destruir construções inteiras para reaproveitá-los. Imagine desmontar sua casa hoje para guardar parafusos. Parece absurdo, mas era exatamente o que acontecia. Quando pensamos em castelos, fortalezas e catedrais gigantescas, normalmente imaginamos pedras enormes. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. Milhares de componentes internos dependiam de pregos, estruturas de madeira, andaimes, portões, telhados, escadas, pontes. Sem pregos, grande parte dessas obras seria impossível ou extremamente lenta de construir. As famosas catedrais góticas da Europa exigiram milhões de conexões metálicas. O mesmo vale para fortalezas militares. Quanto maior a capacidade de produzir ferro e pregos, maior a capacidade de construir. E quanto maior a capacidade de construir, maior o poder de um reino. O poder dos impérios começava em algo tão simples quanto uma oficina de ferreiro. Mas o impacto dos pregos ficou ainda mais impressionante durante a Era das Navegações. Os navios que cruzaram oceanos carregando exploradores, comerciantes e conquistadores dependiam de milhares de pregos de ferro. Cada embarcação precisava suportar tempestades, ondas gigantes, meses no mar. Sem conexões resistentes, elas simplesmente se desfariam. As grandes potências marítimas, como Portugal, Espanha e Inglaterra, dependiam diretamente da produção de ferro. E onde os navios chegavam, impérios surgiam, rotas comerciais eram criadas, novos territórios eram dominados. Pode parecer exagero, mas existe uma linha invisível ligando um simples prego às viagens que mudaram a história mundial. Durante a colonização da América do Norte, os pregos se tornaram tão importantes que algumas colônias enfrentaram escassez severa. Ferreiros eram profissionais extremamente valorizados. Muitos assentamentos só conseguiam crescer porque possuíam capacidade local de fabricar pregos. Em certos períodos, o acesso ao ferro era considerado questão estratégica. Controlar metal significava controlar construção. Controlar construção significava controlar expansão, e controlar expansão significava controlar poder. A história mostra repetidamente que impérios não são construídos apenas por reis e generais. Eles também são construídos por ferramentas. Então chegou a Revolução Industrial. Máquinas passaram a fabricar milhares de pregos por dia. O que antes exigia horas de trabalho artesanal, agora levava segundos. O preço despencou, a produção explodiu, casas ficaram mais baratas, armazéns cresceram, ferrovias se expandiram, cidades inteiras surgiram em velocidade nunca vista. O prego deixou de ser um item precioso, mas justamente por isso, seu impacto se tornou ainda maior. Ele passou a estar em todos os lados. A maior ironia é que quase ninguém pensa nos pregos. Eles estão escondidos, dentro das paredes, sob os pisos, nos telhados, nas pontes, nos navios, nas construções que usamos todos os dias. E talvez esse seja o motivo por que sua importância passou despercebida. A história normalmente celebra reis, generais, inventores, mas raramente fala dos pequenos objetos que tornaram suas conquistas possíveis. O prego não liderou exércitos, não assinou tratados, não governou reinos, mas ajudou a construir todos eles. E às vezes, as maiores forças da história não são as mais visíveis. São aquelas escondidas em silêncio, segurando o mundo inteiro sem que ninguém perceba. Se você olhar ao seu redor agora,
provavelmente verá algo sustentado por um prego. E isso significa que um dos objetos mais simples já criados continua ajudando a construir o mundo até hoje. Este foi o primeiro episódio do quadro Coisas que Mudaram o Mundo. Inscreva-se no canal e aguarde o próximo vídeo.